O que é a graça de Deus? Sei que você já ouviu falar muito sobre a graça, mas será que você sabe o que é a graça de Deus? É isso que pretendo explicar neste vídeo. Olá, meu nome é Elon Marques e se você assiste meus vídeos e gosta da maneira que eu falo sobre Bíblia aqui, considere se tornar um inscrito do canal. Vamos lá para o assunto de hoje. Será que no último dia teremos obras para apresentarmos a Deus e para merecer a salvação? A doutrina da graça nos faz acreditar que não, pois a nossa salvação não é conquistada por meio de obras e merecimento, mas ela é inteiramente nos entregue por graça, através da fé em Cristo. A graça é aquilo que recebemos sem merecer, algo que você ganha sem ter feito nada para conquistar aquilo. Sabe quando nós estamos em certas situações onde ganhamos algo e nós falamos que ganhamos isso de graça, pois não pagamos nada por aquilo que adquirimos? Graça é um pouco diferente de misericórdia. Enquanto misericórdia é quando nós merecemos receber um castigo e mesmo assim deixamos de receber, a graça é quando não merecemos receber algo bom e mesmo assim recebemos. Um dos textos mais famosos sobre a graça é Romanos 5,15, onde o apóstolo Paulo fala que a graça é o dom gratuito de Deus, um presente concedido a nós que não necessitou de nenhum pagamento de nossa parte. Romanos 3,24 fala que nós fomos justificados pela graça de Deus por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Jesus foi o nosso presente, aquele que não merecemos, mas mesmo assim foi nos dado de graça, para que nós fôssemos justificados perante Deus. Ela não funciona por base de méritos. Sabe aquela ideia de que eu preciso fazer algo para Deus e assim Ele vai me aceitar? Ou quando eu largar isso e mudar aqui, eu vou para Deus. Isso é uma tentativa de obter mérito perante Deus. Nossa vida de salvação e arrependimento não é um preço que precisamos pagar para ter a graça. Na verdade, a nossa vida de santificação e arrependimento é o efeito da graça que nos foi dada gratuitamente por Deus. A graça de Deus está intimamente ligada com a fé. É praticamente impossível falarmos da graça de Deus e não falarmos da fé. E se falamos de fé e graça, temos que falar sobre salvação. A salvação que nos é dada de graça por meio da fé. No livro de Atos, quando o evangelho chegou na cidade de Antioquia, o grande número de pessoas que se converteu naquela cidade foi vista como um sinal da atuação da graça de Deus. Pedro, no Concílio de Jerusalém, falou que os gentios que creram foram salvos pela atuação da graça de Deus, assim como ele e os demais foram. Paulo, na carta aos Romanos, fala que tivemos acesso à fé por meio da graça. No capítulo 11, verso 6, Paulo fala sobre a salvação exclusivamente pela graça. Ele diz mesmo assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Neste texto, o apóstolo fala claramente, decisivamente, que se de alguma maneira tentarmos ser justificados por meio de obras, a nossa justificação já não será pela graça. Como o próprio apóstolo diz, a graça já não é graça. No primeiro capítulo de Efésios, nós temos uma lista de benefícios que nos é concedido pela graça: eleição, redenção e santidade. A nossa santificação não é algo que fazemos por nosso próprio esforço. O ato de resistir ao pecado não é algo que fazemos pela nossa própria capacidade, mas também é algo que só é possível pela graça de Deus. É um processo da graça. No capítulo 2 de Efésios, Paulo fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos, mas por causa do amor de Cristo e a graça de Deus, ele nos vivificou. Paulo chama a nossa situação antes de encontrarmos Cristo de mortos. Apenas Cristo nos vivificou, sem necessidade nem possibilidade de que nós pudéssemos fazer alguma coisa por meio de nossa justificação e santificação. Um morto não escolhe viver, porque ele não tem essa capacidade, pois está morto. Apenas a graça de Deus nos tirou de nossa situação de rebeldia e pecaminosidade. No capítulo 3 de Efésios, Paulo fala sobre a inclusão dos gentios no povo de Deus na nova aliança, e que ele, Paulo, era o mensageiro de Deus para anunciar essa dispensação de graça, que é a inclusão dos gentios no povo de Deus. Na carta a Tito, Paulo fala que nós nos tornamos herdeiros da vida eterna porque fomos justificados pela graça. A vida do cristão deve ser uma vida baseada na graça de Deus. Não podemos nos gabar de sermos cristãos, de termos recebido Cristo, porque, como já falei, tudo o que temos nos foi dado sem merecimento e unicamente pela graça de Deus. No capítulo 11 de Romanos, onde Paulo está argumentando como os judeus rejeitaram temporariamente o evangelho e como os gentios aceitaram, Paulo usa uma metáfora de uma oliveira, onde seus ramos naturais, que são os judeus, foram cortados, mas podem ser enxertados novamente. Na metáfora, os gentios são os ramos bravos que foram enxertados na árvore. O apóstolo fala aos gentios a seguinte sentença: não se orgulhe, mas tema,
pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Paulo está dizendo que o fato de os gentios terem sido incluídos no povo de Deus não era motivo para se gloriar, mas temer. Pois assim como os judeus, por falta de temor, foram excluídos, assim também os gentios poderiam ser caso desobedecessem. Nossa vida na graça é uma vida de temor a Deus, com plena consciência de que, se somos cristãos e servimos a Deus, é única e exclusivamente porque sua graça atuou em nós e nos trouxe para pertinho de Deus. Paulo escreve aos Coríntios que a graça de Deus se manifestou na doação da igreja dos Coríntios aos necessitados. Ou seja, até a generosidade cristã, o ato de ajudar o próximo e de ajudar aqueles que passam necessidades, é uma atuação da graça de Deus em nossas vidas, assim como foi com os coríntios. Paulo aos Efésios e Pedro em sua primeira carta fala que os dons que os cristãos exercem foram concedidos por Deus por meio de sua graça, e quem os exerce espalha a graça de Deus aos outros. Tudo nos foi dado por meio de Cristo, por meio da graça. É esse que Paulo diz em Romanos 8, onde Paulo escreve aos romanos sobre o benefício que temos em Cristo. Não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós nos entregou. Será que não nos dará com ele todas as coisas? Escreve o apóstolo Paulo. Tudo nos foi dado através de Cristo na cruz. Não temos mérito algum no processo de nossa salvação. Desde nossa justificação até a nossa glorificação, a graça de Deus trabalha ativamente. Se vencermos o pecado, é por causa da atuação da graça de Deus em nossas vidas. Nada é por mérito nosso. Porém, não podemos fugir dos alertas da graça. Não é porque ela te oferece as bênçãos espirituais sem te cobrar nada que ela te deixará a mesma pessoa. Quando nós alcançamos a salvação por meio da graça de Deus, nós somos transformados e não nos entregamos à antiga vida de pecado. Romanos 6 deixa isso muito claro. Paulo faz uma pergunta aos romanos: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo responde sua pergunta: de modo nenhum. Pois como permaneceremos no pecado se morremos para ele? Ou seja, não é porque somos salvos pela graça que essa mesma graça não produzirá em nós um novo comportamento. Pelo contrário, se alguém diz que foi alcançado pela graça de Deus e mesmo assim não deixou o pecado, esse é um sinal de que esta pessoa nunca foi alcançada pela graça de Deus.